Quero, nesta tarde, cumprimentar a todos os nossos ouvintes, desejando que seja um momento bastante especial. E nós estamos aqui, como já foi falado por alguns instantes, e estaremos compartilhando de uma porção da palavra de Jesus. E eu quero fazer uma citação, uma menção de uma passagem que Jesus falou, que está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 42. Nessa passagem, Jesus falou bem assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor. Eu sempre gosto de repetir quando faço uma menção de uma palavra de Jesus. Então, mais uma vez, está escrito lá assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor. Se a gente puder, neste momento, extrair uma compreensão adequada do significado desta palavra, eu tenho certeza que poderá ser extremamente útil a todos nós que pudermos entender o que Jesus quis dizer quando falou desta forma. E é isso que a gente pretende contribuir para a compreensão desse pequeno trecho que ele falou. É claro, eu acredito que talvez muitos dos nossos ouvintes já leram e já ouviram esta palavra, mas de repente pode ser que ao falar, algo possa se acrescentar às informações que já temos a respeito disso. Quando ele fala vigiai, porque vocês não sabem quando virá o vosso Senhor. A primeira pergunta que a gente pode se fazer diante dessa expressão é: quando ele diz vigiai, com quem ele está falando? A quem ele está se dirigindo ao dizer vigiai? Tá, são perguntas que a gente vai tentar entender, compreender ao longo desta rápida mensagem. E uma vez sabendo a quem ele está falando, uma outra possível pergunta é: por que ele está falando para vigiar? O que significa vigiar? Vigiar o quê? Vigiar por quê? Também é uma outra dúvida, um outro questionamento que a gente pode fazer. E a continuação do texto diz: porque vocês não sabem quando virá o vosso Senhor. Aqui ele está colocando algo que não é conhecido, que não é definido. Ele está falando sobre um acontecimento que irá ocorrer, mas que a sua data e o momento de acontecer não está definido. Não sabem quando virá o vosso Senhor. Então, é uma afirmação que ele está fazendo. E uma outra pergunta que está dentro desse texto também é quando ele fala: quando virá o vosso Senhor. Então, quem é esse Senhor? E aí mais uma pergunta cabe aqui também: virá da onde? Fazer o quê? Então são estas perguntas que a gente quer expor nesses rápidos minutos. Primeiro, vigiai. O que quer dizer esse vigiar? Eu vou dizer rapidamente o seguinte: vigiar. O que acontece? A igreja de Jesus aqui na terra anuncia o evangelho de salvação. Quando alguém escuta essa palavra e acredita nela,
ele pode tomar uma decisão. Que decisão é essa? De seguir a palavra de Jesus, de obedecer o evangelho de Jesus. E quando a pessoa faz isso, ele se torna um discípulo de Jesus e ele passa a fazer parte da igreja de Jesus. Ao mesmo tempo, essa pessoa também está decidindo deixar o mundo de pecado, as práticas do pecado. Ele está tomando uma decisão de deixar de viver no pecado. Mas o pecado é algo que está a todo momento diante de nós. E quando a pessoa faz isso, ela também se arrependeu dos seus pecados. E acontece uma coisa muito interessante, é que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, todos os pecados que essa pessoa já cometeu, eles são perdoados. Então, uma pessoa que tem os seus pecados perdoados, ela é uma pessoa que está preparada para se encontrar com Deus. Todo mundo que teve os seus pecados perdoados, preste bem atenção nisso, é uma pessoa que está preparada para se encontrar e para viver com Deus. E essa é a proposta de Jesus, é que as pessoas vivam com Deus. E isso acontece mediante o perdão do pecado. Mas como eu falei, o pecado está todo o tempo diante de nós. E na hora que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então quando ele diz vigiai, ele está nos dizendo que nós devemos ter cuidado para não continuar vivendo na prática do pecado. Vigiai. Então ficai atento, porque se você não vigiar, você pode pecar de novo a qualquer momento. Ah, mas e aí, se eu pecar de novo, está tudo perdido? Não está tudo perdido, porque você pode mais uma vez se arrepender. E cada vez que você peca e se arrepende, os seus pecados serão perdoados, porque Jesus é o nosso perdoador. Ele é o Salvador e foi para isto que ele veio a este mundo. Foi para perdoar os nossos pecados. Mas qual é o problema que existe? O grande problema que existe é você pecar e não se arrepender. Porque se você peca e não se arrepende do seu pecado, você nunca vai estar preparado para se encontrar com Deus. E é por isso que ele diz que nós devemos vigiar e não deixar que o pecado fique se acumulando na nossa vida. Mas nós temos que nos livrar do pecado. Nós temos que viver o máximo de tempo possível sem pecado. Agora, por quê? Ele diz assim, vigiai. Então, vigiar é para não viver no pecado, para não estar contaminado pelo pecado. Por quê que é para ficar dessa forma? Porque ele diz assim, porque vocês não sabem que dia virá o vosso Senhor. Aí eu fiz a pergunta, quem é o Senhor? Eu já quero dizer quem é o Senhor. É Jesus. Ah, vocês não sabem que dia virá o vosso Senhor. Virá da onde? Eu vou dizer para vocês também. É que Jesus esteve aqui na terra, ele voltou para o céu, subiu aos olhos de muitas pessoas vendo ele subir, e ele foi encoberto por uma nuvem. Mas ele já havia dito que ele iria, mas ele iria voltar outra vez aqui a essa terra. Então, olha a grande notícia. Jesus vai voltar outra vez aqui na terra. Mas há um detalhe, ele não disse quando, não disse o dia e nem a hora em que isso iria acontecer. Então, já que ele vai voltar aqui, ele disse vigiai. Então veja, quando ele voltar aqui, quando ele voltar, é necessário que ao retornar, ao voltar Jesus, imagine se você se encontrar com Jesus e não estiver preparado para se encontrar com Ele. Vai ser uma decepção muito grande, vai ser muito dolorido ver Jesus voltando e não estar preparado. E quem que não vai estar preparado? Quem tiver pecado e não tiver se arrependido dos seus pecados. E é por isso que ele disse, vigiai, porque vocês não sabem qual é o dia que ele vai voltar. Então, nós temos que estar vigiando contra o pecado
continuamente, porque o pecado nos afasta de Deus. E então é importante que ao Jesus voltar, naquele momento nós estejamos sem pecado também, agora e naquele momento. Ou seja, em todo momento nós temos que estar sem pecado, porque a gente não sabe qual é o dia em que Ele vai voltar. Então, esta é a grande mensagem que está aqui, e nós queremos contribuir com nossos amigos para informar a importância da gente saber que Jesus vai voltar um dia e que nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. E nós anunciamos essa palavra porque nós desejamos que todos os nossos amigos, aliás, esse não é um desejo só nosso, é um desejo muito mais de Deus. E eu quero te dizer, acreditando você ou não, mas foi Deus que nos mandou anunciar essa palavra. Ah, mas Deus falou comigo assim, e chamou e disse, ei, vai lá e anuncia essa palavra? Não, diretamente não, mas está escrito na Escritura Sagrada, que todos os que acreditarem na palavra de Jesus, eles também têm a obrigação de falar essa palavra para outras pessoas também acreditarem. E é por isso que nós saímos e falamos desta palavra. Portanto, olha o que diz. Depois que eu repetir novamente o trecho que a gente mencionou, eu creio que fica mais fácil da gente entender o que Jesus quis dizer. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem quando virá o vosso Senhor. O que nós queremos é estar preparado, porque se Ele voltar aqui, daqui a poucos momentos, nós devemos estar preparados. Se Ele demorar ainda um pouquinho mais, mesmo assim, nós devemos estar preparados. Certo é que nós não sabemos quando Ele virá, mas uma coisa é certa, Ele virá. Ele virá, Jesus virá, e é importante que nós estejamos preparados. Pense na sua vida, faça uma análise se você estaria preparado para esse encontro neste momento e a cada momento da sua vida. Se não, faça essa preparação o quanto antes, porque é muito importante isso. Quero terminar dizendo, há muitas pessoas que já se cansaram de esperar, porque dizem, faz tempo que diz que vai voltar e até hoje não voltou. Pouco interessa, pouco importa. A promessa de Jesus é verdadeira e uma coisa é certa, se Ele ainda demorar a voltar, mas nós não vamos ficar aqui para sempre. Um dia, nós vamos nos encontrar com Ele, quer Ele venha, ou quer nós partamos desta terra através da morte, nós teremos que nos encontrar com Ele. E mesmo para a morte também nós precisamos estar preparados, porque morrer aqui sem estar preparado também será triste e lamentável, e nós não desejamos isso para os nossos amigos, e muito menos Deus também. Que Deus abençoe a todos, e muito obrigado aos que nos ouviram.